Para debater esse tema, está aqui com a gente o pastor Vanderlei Carvalho, da Igreja Evangélica Luz do Conhecimento de Goiânia. Já esteve com a gente aqui outras vezes. Bem-vindo, pastor Vanderlei. Muito bom lhe receber, meu irmão. Satisfação, revê-lo. Muita paz ao Senhor e a todos. Glória a Deus. Com a gente também, vocês estão chiques, né? Os dois. Eu não recebi um memorando. Não recebeu? Não recebi. Para eu vir, né? Com todo. Eu tenho também essas roupas aí, cara. É que hoje eu vim de camiseta. Mas está aqui com a gente o pastor Isaac Pereira, da Igreja Batista Redenção. Muito bom lhe receber, meu irmão. Alegria, prazer todo meu. Pastor César, pastor Vanderlei. Amém. Espero que os irmãos aí que estão conectados, estão assistindo agora, ouvindo agora aí na rádio. O irmão está suado, né? Então... Isso aqui é unção. Mas espero que todos sejam edificados com esse debate. Maravilha, glória a Deus. Bom, eu comecei aqui conforme os nossos sorteios, devidamente auditados pela Loteria Federal, que nunca acontece. Então, pastor Vanderlei, como que o senhor... Alguém chega e fala assim, pastor, meu filho, ele é salvo, não é salvo? Ele nasceu faz 15 dias. Como que o senhor entende a questão soteriológica ao se aplicar aos bebês? Não estou falando de crianças, pré-adolescentes, tal. Isso é um outro debate, mas então não é idade de consciência que a gente vai discutir aqui. Mas a questão é, os bebês, eles nascem na condição de salvos, nascem na condição de perdidos ou nascem predestinados já ou para ir para o céu ou para ir para o inferno? Reverendo César Cavalcante, a todos que nos Eu não estou com roupa de reverendo hoje, vocês têm roupa de reverendo. Objetivamente, a minha linha de defesa é que toda criança nasce no estado de salva. Inclusive, eu mando um abraço aí pro meu filho Davi, que é salvo, está nos assistindo nesse momento, bem como toda a Igreja Luz do Conhecimento em Goiânia e o ITEL, que é o Instituto Teológico Luz do Conhecimento, qual a gente ministra. Já pode explanar ou essa é só a primeira? Só para começar, então. Pastor Isaac, como que o senhor entende quando alguém chega e fala pro senhor, pastor, meu bebezinho aqui, que lindo, o senhor vai apresentar? Vou. Tá, e ele é salvo ou não? E agora? Quem poderá nos defender? Eu tenho um bebezinho em casa de 4 meses. É verdade, né? Verdade. Tenho um bebezinho em casa e esse bebezinho, segundo a Escritura, esse bebezinho nasceu em pecado, esse bebezinho nasceu culpado, porque a culpa ela não decorre só de atos pecaminosos. Há quem diga que a criança é inocente e por estar nessa condição sem entender os seus atos, ela é inocente e, portanto, sem pecado. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina lá em Romanos 5 que nós, por sermos descendentes de Adão, herdamos uma culpa imputada a nós, devido à nossa condição de descendentes de Adão. Então, toda criança, e o meu bebezinho lá em casa, de 4 meses, ele está perdido em seus delitos e pecados e precisa do único meio de salvação, que é a fé em Jesus para ir para o céu. Maravilha. Bom, você pode mandar seu áudio para cá, 98484-9988. Vamos começar agora então, pastor Vanderlei. Amém. Vamos entrar na Escritura Sagrada. Nós costumamos sempre deixar falar primeiramente o teólogo, depois, quem sabe, o historiador aparece e também o filósofo no decorrer do debate. No capítulo 4 e o versículo 1 do livro do Gênesis, já o primeiro livro da Escritura Sagrada, diz que Adão conhece a sua esposa e ela concebe e dá luz a um filho e cujo nome é Caim. E ela diz, alcancei do Senhor um varão. Quando a gente faz uma ligação com o capítulo 3 e os versículos 13 e 14 da primeira epístola de João, vamos encontrar o seguinte: não sejamos como Caim, que matou o seu irmão Abel. E por que causa o matou? Porque era do maligno. Ora, naquele capítulo 4 que citei, diz que ele é do Senhor. Aqui diz que é do maligno. Eu compreendo nessa linha que quando se nasce é do Senhor. Toda criança, todo bebê é do Senhor e, portanto, é salva. Agora,
Esse texto de João diz que é do maligno. Mas por quê? É porque saiu exatamente da lei da inocência e passou para a lei da culpabilidade. Porque o texto continua dizendo, porque suas obras eram más e a do seu irmão justa. Se a gente continuar nessa linha, Gênesis 21, versículo 14, Abraão despede da sua casa Ismael com Agar, dando-lhe um pão e um odre de água. Eles saem errante, informa a Escritura, pelo deserto de Berseba. Acaba-se a água, acaba-se o pão, e aí vem o choro, porque a maior pensão, o maior impulso, um deles, que Deus fez o homem, é exatamente o de comer. O rico dá pela comida suas fazendas, o pobre dá pelo pão a sua força de trabalho. Não há nada no planeta que não trabalhe e não seja em busca do pão. Quando o pastor César Cavalcante se acorda pela manhã, o pastor Isaac Pereira se acorda pela manhã, Vanderlei Carvalho é em busca do pão. Então chora Agar, chora Ismael. Diz a Escritura, e Deus ouviu o choro do menino. Por que não diz ouviu o choro de Agar? Diz ouviu o choro do menino, exatamente por causa, eu ligo aí, e é por causa da pureza. Aos ouvidos de Deus, aquilo foi uma prece, foi uma oração. E então o poço de água brota em pleno deserto. Para fechar, no capítulo 8 e o versículo 1 do livro dos Salmos, diz a nós, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu levanta o louvor, a força, para fazer calar o inimigo e vingativo. Toda criança é salva. Pastor Isaac. Gênesis 5:3 vai estabelecer um contraste entre o que Deus fez em Gênesis 1. A Bíblia diz que Deus criou um homem, Deus criou o homem, né? Adão e Eva, a sua imagem e semelhança. E o texto de Gênesis vai estabelecer esse contraste aí, mostrando que a partir de agora, quem nasce de Adão, nasce com a sua natureza pecaminosa. Diz assim, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Mostrando aí essa conexão entre Adão e a sua descendência, não só a direta, mas também todos nós que partimos dele. E o texto de Romanos 3 vai dizer, não há um justo, nenhum sequer. Isso é muito claro, isso não admite exceções de forma nenhuma, exceto o Senhor Jesus, nascido do Espírito Santo, mas não é o ponto aqui de Paulo em Romanos. Mas mais para frente, no capítulo 5, ele diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui não é, mais uma vez, quero reforçar, que não é o ato pecaminoso que condena alguém. É claro que isso vai reforçar a sua culpa, vai aumentar eventualmente, mas pelo fato de sermos descendência de Adão, isso é na teologia chamado da doutrina do federalismo, Adão sendo cabeça federal da raça humana, ele passa assim a sua culpa para todos os seus descendentes. E o texto aqui de Romanos 5:12 é claríssimo. E ele vai dizer no versículo 18, pois assim como por uma só ofensa, a de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Não há uma linha sequer na Bíblia que admita salvação por infância ou salvação pela ignorância. Ao contrário, Romanos 1 vai bater nessa questão de pessoas que mesmo conhecendo a Deus através da criação, são indesculpáveis. Então, nós não podemos admitir, sob pena de alterar o evangelho, de que existe salvação fora da fé em Jesus Cristo, fora da obra de Jesus, e essa salvação sendo obtida por meio da fé. Existem desdobramentos terríveis ao se admitir salvação de bebês, salvação de crianças, terríveis para a soteriologia, terríveis para o cristianismo, desdobramentos indizíveis, e que
à luz da recomendação do apóstolo Paulo aos Gálatas, uma pessoa que traz, alguém que traz um evangelho estranho, seja um anjo que for, ele deve ser considerado anátema. Então nós entendemos, a Bíblia entende que todos nascem em seus delitos e pecados. E o Salmo 51 reforça essa ideia, dizendo: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Alguns vão dizer aqui, não, porque a relação ali era adulterina. Nada a ver. Nós vemos a história, sabemos a história de Davi e não suporta essa condição. Ele está dizendo que eu nasci na condição de pecador, e por nascer dessa forma, mesmo não tendo entendimento, para entender o que está fazendo, para entender os atos pecaminosos, mesmo sem isso, a criança nasce culpada, pecadora, e por estar nessa condição, ela é condenada. Pastor Vanderlei. Vamos ter cautela para não monopolizar o tempo. Não é isso? O pastor Isaac disse que todos se salvam mediante a fé. Eu pergunto, que fé uma criança tem? Que fé um bebê pode ter? Ele é salvo pela graça. O bebê vai ser salvo pela graça de Deus. E isto está registrado, claro, feito água de rocha na Bíblia Sagrada. Cristalino. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, há uma discussão com os discípulos. Eles perguntam: quem dentre nós é o maior? E Cristo Jesus, Senhor nosso, pega uma criança, coloca no seu colo e diz: quem não se converter como uma dessas crianças, jamais herdará o reino dos céus. Olha que coisa forte. Quem não se converter como uma dessas crianças. Eu estou no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Mas se eu der um pulinho para o capítulo 19, Cristo Jesus, no versículo 14, diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, que das tais é o reino dos céus. É interessante que aí é uma afirmação. Eu sei que há toda uma interpretação calvínica em cima deste texto, inclusive fazendo acréscimos aí para tentar defender sua tese. Acontece que Jesus é bem cristalino ao dizer que é o reino dos céus. No capítulo 21, as crianças gritam: hosana, o que vem em nome do Senhor. Os fariseus ficam indignados com aquilo. Jesus disse: ora, vocês não ouviram que da boca deles, das crianças, sai o louvor perfeito? Então, se sai um louvor perfeito, não há Damares, não há Cassiane, não há Thales Roberto, não há ninguém que possa louvar com tanta pureza, com tanta firmeza, com tanta graça, com tanta unção, com tanto poder, igual a criança. Porque o louvor da criança cala o inimigo e vingativo. Esse texto que o pastor coloca é questionável. Eu pergunto para o senhor, pastor Isaac, qual a base bíblica o senhor tem para dizer que a criança nasce condenada? Aponte-me uma. Já apontei vários Aponte textos. Só um e vamos questionar sobre ela. Vários textos. Eu vou dizer. Aqui, pastor Isaac. O pastor disse aí: não, é salvo. Que fé tem a criança? A criança é salva pela graça. Efésios 2:8 vai dizer que vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso é cristalino, isso é óbvio, isso é como a luz do dia. E aí ele menciona o texto de 18, e Jesus dizendo: pequeninos que creem em mim. Se vocês não forem como esses pequeninos que têm fé em mim, vocês vocês devem agir dessa maneira, né? Justamente mostrando que crianças, e aí que está tanto o capítulo 18 quanto o capítulo 19 de Mateus, vai mostrar que a fé também pode ser exercida por crianças. Claro que é o tema aqui, o César deixou claro no começo, não estamos falando de criança, pré-adolescente e tal, né? Somos de bebê, porque realmente bebês não têm entendimento, não têm a cognição suficiente para entender a salvação, como ela se opera, salvação em Cristo Jesus, até entender o seu estado de pecadora, para poder se arrepender e vir a Cristo mediante a fé. Mas o texto de Mateus 19, que é utilizado, pois das tais é o reino dos céus,
dando a entender ou querendo entender que as crianças são salvas por causa dessa expressão. O que Jesus está fazendo ali é repreendendo os discípulos, porque na mente dos discípulos, isso aqui é assunto de adulto. O mestre, ele lida com adultos. E Jesus diz, não faça isso. Não faça isso, porque o reino dos céus é... E aí o adjetivo utilizado ali por Jesus, o adjetivo pronominal, demonstrativo, tom, tu e o tom, ele significa nesse texto crianças desse tipo, ou pessoas desse tipo, tais como estas crianças. Então, não é delas é o reino dos céus, mas de pessoas não delas, como elas. Daquelas. De pessoas que são como as crianças. Como aquelas. É o reino dos céus. É a explicação para esse texto aqui. Jesus, e primeiro, o contexto imediato ali é essa repreensão de Jesus. Ele não está querendo ensinar a doutrina da salvação de crianças, de forma nenhuma, mas essa repreensão, não afaste as crianças, porque a minha mensagem, a mensagem do reino dos céus, é também para as crianças. Mas quando nós vamos... É fundamental entender isso aqui, irmãos, que todos nascem em delitos e pecados, todos estão, por meio do pecado de um, todos estão condenados, como diz Romanos 5,18. E por causa disso, nós vemos na Bíblia, nós não podemos alterar isso de jeito nenhum, sob pena de sermos anátemas diante de Deus. A salvação, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. João 3,16, para que todo que nele crê não perece. Essa é a condição, essa é o status do salvo. Ele creu primeiro. E Romanos 3,22, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos, apartados, mas são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Um bebê não pode ter fé. Por não ter fé, ou não conseguir entender, não conseguir exercer a fé, por assim dizer, o bebê não consegue se salvar. Então todas as crianças são perdidas, sim, seria isso? Sim. Pastor Vanderlei. O senhor ouviu que ele disse que todos são salvos pela fé, mas disse que a criança não tem fé. E aí, como é que fica? Então, nesse sentido, a graça de Deus é quem garante a salvação da criança. E eu perguntei ao pastor Isaac onde é que está a passagem que mostra que todos são condenados. Romanos 3,23, né? Ele apresentou o texto. Mas ele citou também Salmo 51, né? Também. Salmo 51, é estranho a gente pegar textos poéticos e fazer doutrina. E os calvinistas são donos disso, de pegar textos poéticos e fazer uma doutrina em cima daquilo. Mas eu perguntaria, em qual outra passagem da Bíblia, fora da poesia, em um livro narrativo, em um livro histórico, qualquer um histórico do Antigo Testamento, o livro dos Evangelhos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, aonde apresenta nestes livros que uma criança nasce condenada. E eu quero embalar aqui e deixar para o senhor também, na Escritura Sagrada, isso aqui é claro feito água de rocha, é duro feito pedra de diamante, mas maleável como a flor do pessegueiro. Eu quero aqui fazer uma pergunta clara para o pastor Isaac, e que as pessoas que estão nos ouvindo vão julgar. Aonde na Escritura, em toda ela, uma criança comete um pecado, aonde uma criança objetivamente, em termos práticos, comete um pecado e é condenado por este pecado que ela pratica. Existe essa passagem na Bíblia Sagrada? Obviamente o senhor não vai encontrar. Essa passagem de Salmo 51, quando ele diz, em pecado nasci, em pecado me concebeu minha mãe, está dizendo o seguinte: eu nasci num ambiente da pecaminosidade, que é este mundo. Eu nasci de pais pecadores. Eu nasci com a tendência da pecaminosidade, porque quando eu saí
da inocência, eu vou começar a exercer o pecado na prática. Mas criança nenhuma nasce com pecado para condenação. Vamos lá. Para eu entender, a sua soteriologista é molinista. A sua soteriologia é molinista, então, não é arminiana. Porque o Luiz de Molina é aquele que defende que a criança, embora todos sejam pecadores, porque a assertiva calvinista e também arminiana, porque o Armínio era calvinista, né? Ele diz o seguinte, que como é que é a frase certa? Ele fala que o T da tulipe, a depravação total. Então, todo ser humano nasce moralmente depravado. Todo ser humano nasce moralmente depravado. O Calvino concorda com isso. O Armínio concorda com isso. O Luiz de Molina é aquele cara que vai, salvo engano, tem que tá lá no meu arquivo de memória. Mas ele vai dizer o seguinte: não, a criança, embora ela nasça pecadora, mas ela não tem essa consciência. Ela passa a se tornar responsável pelo seu pecado quando ela peca. Até então ela é salva. Essa é a sua ideia? Exatamente. Porque fica o questionamento: se a criança é depravada, qual é a depravação? Responde para mim, qual é a depravação de uma criança? Pastor Isaac Pereira. Irmãos queridos, nós não podemos crer nesse tipo de inocência, nesse tipo de excusa. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, e através dos textos que eu apresentei aqui, inúmeros, nós entendemos, a Bíblia entende. O pastor César lembrou aqui que tanto arminianos ou calvinistas, e ninguém está falando disso, de calvinismo, arminiano, isso aqui é doutrina clara na Escritura, que nós nascemos na condição, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos em nosso pecado. Mais uma vez, nós não somos condenados por atos pecaminosos ou pela cognição de atos pecaminosos, porque se fosse assim, as pessoas que têm algum tipo de deficiência mental ou vivem talvez num estado catatônico, essas pessoas, por assim dizer, seriam então, por causa do seu estado, salvas. Elas não têm essa capacidade de compreender. E aí nós criamos outro meio de salvação. Só que lá em Atos nós vamos descobrir, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação pela ignorância, não existe salvação pela infância, não existe salvação fora de Jesus Cristo. Ele pagou a culpa dos pecados e não existe salvação. Eu sei que esse é um assunto muito amargo, é o amargo da teologia. A teologia não é só feita do amor de Deus, a parte doce da teologia. Tem uma parte amarga. Eu vejo, através da Escritura, Romanos 5, que todos nascem condenados, e vejo que só existe um meio de salvação. Eu junto essas duas coisas e vem aquele gosto amargo na boca. E as crianças? E aqueles que foram abortos espontâneos, por exemplo? E as crianças que morreram bebezinhos? É a parte amarga. Eu tenho duas verdades. Todos são condenados. Todos. Não por ato pecaminoso, mas pelo fato de serem descendentes de Adão. E a salvação é só pela fé em Jesus. E aí eu chego às minhas próprias conclusões. Eu não posso, é claro, se Deus tem um outro meio de salvação, ele não aprove revelar, e é claro que ele não tem, porque Deus não faz mistérios, Deus não age com mistérios, eu vou guardar. Mas nós sabemos que a salvação é por meio da obra expiatória de Jesus, e quem tem fé nele é salvo. E a criança nasce em seus delitos e pecados, pois pecou, carece da glória de Deus e é justificado pela fé. E olha só, Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o texto prossegue: como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, inclusive, isso pode até entrar no debate aí, aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus.
Bom, aí vai... E aí vai longe, né? Tá. Eu dei uma apertada agora no pastor Vanderlei perguntando se ele era monista, e eu comecei com ele, vou terminar com o senhor, mas agora vai o aperto. Aperta aí. É porque agora há pouco, na sua fala anterior, eu perguntei, tá, então o senhor crê dessa forma que as crianças todas nascem perdidas, né? Sim, todos nascem pecadores, então todos, portanto, todos nascem perdidos. Isso vai ter que, se o senhor pensar um pouco, um degrau abaixo dessa sua fala, aí tem que revisar sua confissão soteriológica, porque embora a gente não está discutindo aqui as doutrinas, mas os textos, mas o senhor é calvinista. No calvinismo, ninguém perde a salvação. A pessoa nasce salva ou nasce perdida. O irmão é supra, não é? Então, o irmão nasce salvo ou nasce perdida. Se todos nascem perdidos, então ninguém se salva mais. Acabou. Então vai todo mundo pro inferno. Todo mundo já foi criança. E se todo mundo nasce perdido e o status não muda porque é destinado à redenção ou à perdição, vê se eu tô me fazendo entender. Todo mundo nasce perdido, é a sua assertiva. Sim, ponto. Ok. Só que na soteriologia calvinista, o salvo nasce salvo. Ele nasce predestinado para a salvação. E a salvação se processa no Cronos por quando ele vai ouvir o evangelho, tá, mas o nome dele já estava no livro da vida desde antes dele nascer. Sim, mas... Isso é o que o Supra diz. Tudo bem, desculpa. Concluindo minha pergunta. Na verdade, essa pergunta é para o próximo bloco, mas só concluir a pergunta para deixá-la no ar. Então, se todos nascem perdidos, essa assertiva não é não bate de frente e desconstrói. Ou tem que desconstruir essa assertiva, ou tem que desconstruir o calvinismo da doutrina da predestinação. Porque se eu já nasci predestinado à salvação e o meu nome já está no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, como é que eu nasci perdido? Parece que não vai bater, mas aí fica no próximo. Perdido. Chama o break. Exatamente. Chama o break. Vira aí, a gente volta já. Eu pergunto para o pastor Isaac, mas eu tenho que voltar aqui com o pastor Vanderlei, senão não vai ser justo a questão da divisão de tempo. Pastor Vanderlei. Muito bem, eu perguntei ao reverendo pastor Isaac aonde na escritura uma criança, não precisa ser bebê de colo não, a criancinha que já corre e que se movimenta, aonde uma criança comete um pecado e é condenada, repreendida por esse pecado, a gente não encontra. A gente encontra lá que das tais é o reino. Ele diz que é só para aquelas, mas a gente coloca para todas, porque o conjunto da escritura nos aponta isso. Na Instituta de Calvino, lá no seu livro 1, no seu capítulo 16 e o artigo 3º, Calvino coloca uma coisa absurda. Se uma mãe, ela tem uma teta cheia de leite e amamenta aquela criança, é porque Deus quis alimentar melhor que ela. Mas se a outra tem o seu seio vazio, é porque Deus não quis alimentar bem aquela criança. Pastor Isaac, o que o senhor acha dessa maldade? O senhor é favorável ou o senhor é contrário a isso? Que Calvino está colocando na sua instituta. De que aquela mãe que tem um seio farto, foi Deus quem quis assim, porque quer alimentar bem aquela criança. Porém, aquela mãe que tem um seio vazio, pouco leite, é porque Deus quis alimentar mal aquela criança. Então, Deus é assim? O que o senhor me diz? Vamos lá, pastor Isaac. Eu respondo a sua ou a dele? Qual você quiser. A Bíblia diz que... Dá pra fazer as duas ao mesmo tempo. Difícil, cara. Mas a Bíblia diz que em Romanos 9 que ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú antes mesmo dos meninos terem feito qualquer mal. Então Deus é soberano sobre tudo, sobre os atos. Deus não é alguém que reage ao que o ser humano faz, tomando decisões e planos dependendo da reação dessa ou daquela do ser humano. Deus não faz assim. Deus faz o que lhe aprove. Deus tem um plano e esse plano já está traçado. E, inclusive, com relação à salvação, entrando na resposta que o César fez, o pastor César, nós vemos lá Deus elegendo pessoas, Efésios 1, Deus predestinando pessoas para a salvação, mas o meio pelo qual, e aí que está, nós entendemos que a salvação ela é um complexo de atos, porque nós vemos em Romanos 8 que aos que predestinou, esses também chamou, aos que chamou, justificou,
e aos que justificou, glorificou. Então existe uma ordem da salvação. A pessoa, ela nasce sim condenada por esse status de pecador, apesar de o eleito, né? Vamos tratar aqui como o pastor colocou, o eleito, né? Ele foi eleito para a salvação, mas ele precisa, e Deus vai cumprir cabalmente esses atos todos, porque a salvação é assunto exclusivo de Deus, mas ele vai cumprir todos esses atos que eu acabei de mencionar, estão lá em Romanos 8, 29, versículo 30, que predestinou, chamou, e aqui isso acontece na vida da pessoa, ela é chamada por Deus, então o que adulto, acontece? Né? É no adulto, no sim, caso, né? sim. Porque a criança não tem cognição. Exatamente, exatamente. O texto de Romanos 10 diz, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Isso, adulto. A fé, exatamente. E aí 1 Coríntios 1, 21 vai reforçar essa ideia. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E todos esses atos aí são colocados a cabo na vida do eleito. Então ele nasce na sua condição, mas a fé, é por meio da fé no Salvador, é que ele vai ser justificado, vai ter os seus pecados propiciados. Então, se ele se tornar adulto, ele tem uma chance de saber se ele for predestinado ou não, mas que morreu criança vai pro inferno. É que assim, existe um espantalhozinho aí que as pessoas criam aí. Então, e se ela for criança e for eleita? É assim, nós não sabemos quem são os eleitos, mas por entender, à luz desse texto aí, de que Deus cumpre cabalmente a ordem da salvação, então nenhum eleito morre sem exercer a fé em Cristo. Pastor Vanderlei, mas a gente vai passar um pouquinho do horário, mas até porque está muito curto e essas propagandas ficaram muito chatas e longas, mas é o seguinte, eu não acho que é um espantalho, porque o espantalho é quando eu digo que você está dizendo uma coisa que você não disse. Não é isso? Não o seu, mas o espantalho que criam então se a criança era eleita, ela foi pro céu ou foi pro inferno? É isso aí que a pessoa... Mas o calvinismo crê assim mesmo. Que a eleição é antes da criança então, nascer. aí existe uma diferença, que tem um calvinismo mais aliancista, que é o calvinismo reformado, que crê na visão de que, até brincadeira, né? O filho de crente, crentinho né? Que é aquela visão, eles são filhos da aliança. Vamos lá, pastor Vanderlei. Coríntios 3, versículo 1, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos, no entendimento. Coríntios 14, 20, não sejamos meninos no entendimento, mas na malícia. O que quer dizer isso? No capítulo 5, 13 e 14 do livro de Hebreus, se fosse uma poesia hebraica, seria um paralelismo antitético, porque diz lá sobre menino e sobre adulto. Um tem discernimento, o outro não tem discernimento do que é bom e do que é ruim. E você viu, eu estou aqui tentando perguntar algo ao pastor Isaac, aonde aquela criança, pode ser de 5, 7, não interessa, aquela que se movimenta, que corre, onde ele é condenado por alguma atitude que ele pratica na Escritura, onde tem um texto que reforça isso, essa tese que ele está colocando. E sobre o que eu perguntei de Calvino, não respondeu na Instituta, no livro 1, no capítulo 16, e o artigo 3º, se uma criança é bem alimentada, é porque Deus quis daquele jeito. Mas se ela está passando fome, porque a mãe não tem leite, foi Deus que quis daquele jeito. Isso é um absurdo. Eu perguntei se ele concorda com Calvino. Foi citado também sobre predestinação. Essa passagem de predestinação para a salvação, eu não vejo isso. Tem que completar o texto. Predestinado para ser conforme a imagem do seu filho. E aí correu lá para amei Jacó, aborreci Isaú. Porque o calvinista, quando ele não encontra recurso, ele corre para esses textos aí. Foi o que o pastor Isaac fez. Então eu deixo claro para o senhor, bem objetivo. Me responda a questão da Instituta de Calvino, se o senhor crê nisso que ele está falando, nessa maldade que ele está falando. E aonde uma criança é condenada na Escritura. O senhor coloca que é condenado pelo pecado original. Eu não acho que o pecado original, a gente tem que ter cuidado com essa tese também de Agostinho. Vamos devagar. Eu não me coloco como arminiano clássico. Eu estou aberto esse negócio de... Eu me coloco como arminiano para saber de que lado estou, mas eu não sou esse negócio de arminiano clássico e muito menos calvinista. Deus me guarde de ser calvinista. Não, então eu devolvo para o pastor Isaac. Aonde uma criança é condenada e onde uma criança comete um pecado da Escritura. Pastor Isaac. Irmão, eu não vim aqui para defender Calvino.
Eu vim aqui para apresentar, como eu sempre venho, para apresentar os textos escriturísticos e levar os irmãos à reflexão. Trazer aqui a interpretação de alguns textos e levar os irmãos a pensar dessa forma. Eu não venho aqui concordar ou não com Calvino, eu respondi à pergunta do irmão. Eu sei que a graça de Deus é derramada sobre ímpios e crentes, porque o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus que favorece a sua criação, um Deus que tem ternos afetos em relação à humanidade. Isso nós sabemos, mas sabemos também que Deus usa o mal, Deus não cria o mal, mas Deus usa o mal para cumprir os seus propósitos. Ele fez isso praticamente na vida inteira de Jesus. Jesus passou agruras, as mais terríveis. Jesus não tinha onde repousar a sua cabeça. Jesus foi condenado injustamente. Nós vemos todos esses males acontecendo sobre a única pessoa que não merecia mal nenhum e nós não sentimos nada. E quando isso acontece, não, isso não é Deus. Deus predestinou, aliás, o ápice da história é ter feito o Salvador sofrer, padecer em nosso favor com o mal exercido, criado pelos seres humanos. Então nós não podemos olhar como Deus está lá no céu. Não, quando é bom é Deus, quando é mal aí é o diabo ou o homem. É uma visão maniqueísta das coisas que a Bíblia não apresenta assim. Bom, tem calvinista de envergadura que estão do meu lado. John Piper, ele não admite que crianças, infantes vão ao inferno. Claro que ele não tem a palavra definitiva. Realmente o Infante divide a opinião de calvinistas, né? Tem vários... Divide por causa do aliancismo. Exatamente. Então, John Piper é um nome calvínico que defende diferente do calvinista que está aqui. Hernandes Dias Lopes, que caminha tanto nas plataformas assembleianas e nos ambientes pentecostais. A força do contexto nos parece que está deixando nesse ponto específico de ser fiel a essa escola e está se voltando para a Escritura, porque o Hernandes Dias também não admite a condenação de crianças. Se ela morrer, ela vai para o céu. Segundo a tese do Hernandes Dias, isso aí está cristalino. Ele não coloca condenação para nenhuma criança que morre. Então é um calvinista já que diferenciado. E voltando aqui, meu querido pastor Isaac, o senhor disse que não veio para defender Calvino. Que bom, o senhor não veio para defender Calvino porque é o homem indefensável. Eu até sugeri um tema, Calvino, piedoso ou tirano, mas não tem um programa que colocou, nem a Musical colocou ainda, se teve essa... Talvez possa ter essa fé de colocar. Não, eu vou defender aqui a produção, aqui. Quem vai defender isso? Que ele era piedoso ou 100% tirano? Piedoso. O calvinista mesmo não vai defender. Não, se ele é piedoso ou tirano. Todo calvinista diz que ele é piedoso. E o maior arminiano que existiu foi Jacó Armínio, disse que não havia teólogo igual a Calvino. Se eu fosse arminiano até... Mas teologia é uma coisa, né? Agora piedade, porque aí tem a questão do assassinato lá do... Esqueci o nome do... Calvino matou Serveto. Então veja, pastor, vamos assim, é um tema, todo calvinista, ou pelo menos a maioria, diz que ele é piedoso. Então se ele é piedoso, eu acho que é um orgulho chegar aqui e defender essa piedade. Mas nenhuma pessoa, nenhum programa tem coragem de colocar Calvino, piedoso ou tirano. Tá feito o desafio, mas vamos ao tema. Vamos ao tema e voltar para a Instituta, né? Na Instituta da editora Fiel, 2018, página 231, Calvino diz: inclusive as criancinhas nascem condenadas. Isso aí é completamente fora. Por isso que é indefensável, é defender o gramunhão, não tem como. Aí eu volto a pergunta para o pastor. Ele não me respondeu a questão. Vamos lá. de Então, pecados o pastor práticos. Gosta de perguntar bastante, eu vou fazer. Não, eu só fiz uma, pastor. O senhor não respondeu ela até agora. Bom, Vamos lá, pastor. não respondi do jeito que o senhor quiser, mas enfim. Existe, como eu disse, existem desdobramentos terríveis para a soteriologia cristã pensar dessa forma. Por quê? Porque existe mais um meio de salvação, que é pela infância. Então, irmão, levando o seu argumento pelas últimas consequências, não é muito melhor você exterminar as crianças e garantir o seu futuro eterno do que deixá-las suscetíveis a perder esse estado de salvação e estarem para sempre condenadas ao inferno? O senhor está dando de Herodes, né? Nós não somos Herodes, não.
Não, então, Herodes prestou um grande serviço às crianças. Né? Não, a sua visão. Na sua visão. Eu não estou defendendo matar criança para ser salvo. Herodes prestou um grande serviço. O faraó prestou um grande serviço, trazendo aí o seu argumento, as últimas consequências. Herodes, faraó prestaram um grande serviço à salvação desses pequeninos. Porque todos, então, nesse entendimento aí, foram salvos porque eram infantes, porque eram bebezinhos e tinham esse estado aí de salvação. Mais uma vez, um problema absurdo para soteriologia ortodoxa bíblica. A questão lá dos calvinistas aceitarem a salvação de crianças, existe um contexto específico, uma explicação específica com relação ao aliancismo. Essas crianças precisam estar debaixo ali. Isso eu estou trazendo uma visão que não é minha, né? Posso até estar equivocado, mas a grosso modo é a visão de que as crianças que nascem em um lar cristão estão debaixo ali da aliança dos pais com Deus. Por isso batizam as crianças. Você não é pai do batismo. Não sou. Então, por estarem nesse status de filhos de crentes, estarem ali debaixo da aliança. Essa é a visão de John Piper, de Hernandes Dias Lopes, o pessoal que é aliancista, né? Mas a questão é que, para ser salvo, não existe salvação, não existe fé compartilhada. A fé, ela é pessoal e intransferível. Então, para eu ser salvo, eu preciso de fé? Sim. Então, uma criança que não consegue ter essa cognição, um bebê, né? Não uma criança, mas não consegue ter essa cognição para compreender o evangelho, ela não tem como exercitar a fé em Cristo. Outro problema que... Aí é uma pitada de sinergismo, né? Aonde? Nessa sua fala. Porque se ele tem de ter cognição para entender, então significa... E se ele não é salvo, não então é um sinergismo. Assim, o coração dela, aí que tá. O sinergismo vai dizer que é a própria pessoa que se levanta, aquele morto. O Salvador é Cristo, mas exatamente. O salvo. Mas a criança, coopera. É claro, como nós vimos aqui, a fé ela vem pela pregação. Então é os meios que Deus decidiu incutir a fé nas pessoas, porque isso é dom de Deus. Então não é sinergismo, como dizem lá os pelagianos, semi-pelagianos, de que a pessoa, o morto, ele recebe o chamado, então ele, por sua capacidade própria, inclusive o pelagiano... Mas o que você está defendendo é que ele tem que ter a capacidade, pelo menos, de raciocínio. Então já é um tipo de compreender. Pastor Vanderlei. Mas deixa eu só terminar. A outra consequência, disse que eram duas, né? A outra consequência é definir quando a criança perde o status de salvo, né? Nesse entendimento aí. Quando isso acontece? É outro problema. Só compete a Deus. Tá. E uma pergunta, assim, nem é porque o debate é uma curiosidade mesmo, que eu acho que outras pessoas vão ter. Sua igreja apresenta criança? Não da forma como... Não é um paralelo ao batismo. Não, apresenta? Nós terminamos o culto. É porque é muito específico, certo? Nós terminamos o culto e nós informamos a igreja, nós levamos a criança lá na frente e informamos, nasceu na família do César um bebezinho, tá aqui, o bebezinho é esse, vamos orar para que Deus abençoe ele. Não é aquela apresentação de impor mãos, nada disso. Lá, pastor Vanderlei. Quem defende matar a criancinha é Herodes. Não sou Herodes, não. Esse negócio aí sim, aí é jogar. Faraó. Aí é jogar o espantalho. Não me bote no colo do famigerado homem de palha. Pelo amor de Deus, né? Matar criancinhas, então tá fazendo um favor, matar as crianças para as crianças ir ao céu. Agora, dizer a questão aí de Calvino, né? Que só matou Serveto. A história não mostra isso. Eu quero aqui citar, me alicerçar pelo menos em 3 historiadores. O historiador suíço, Philipp Schaff, na sua obra História da Igreja Cristã, diz que na Genebra de Calvino uma criança teve o pescocinho decapitado por desonrar seus pais. O historiador estadunidense Charles Bede, também no seu livro A Reforma do Século XVI, em conexão com o pensamento moderno, diz que uma criança na Genebra de Calvino segue na mesma linha do outro, né? E o notável historiador Will Durant, a sua obra magistral, magnânima, tem em língua portuguesa, A História da Civilização. Esse joga no colo de Calvino, de que o responsável pela decapitação desta criança na Genebra de Calvino foi dele. E eu já vi que o Instituto defende, Calvino defende, que a criança
é condenado. Mas eu não sabia que ele mesmo, segundo esses historiadores, condenaria uma criança. Mas isso aí é pro assunto do outro debate que o senhor propôs, né? Quem vai defender o Calvino e o senhor Exatamente. vai ficar Eu só coloquei essa parte, o senhor está certo. Eu não entrei nas mortes, né, de pessoas adultas. Eu coloquei criança porque quem é que condena? É Deus ou é o Calvino? A gente tem que lembrar, para quem não está acompanhando esse assunto, não manja do esquema, é que o Calvino era uma espécie de um rei, né? É um tipo um prefeito. Ele tinha poder político em Genebra. Então não é também somente a questão teológica, né? Então é também essa questão. Questão política também. Os reis também pesavam sobre ele naquele momento que tinha pena de morte. Enfim, tinha poder de mandar. Não estou defendendo o Calvino, não. Não faço isso, não. O que eu estou dizendo é que ele não fez isso por causa da doutrina. Essas coisas que aconteceram é porque ele exercia também um outro poder político que não é exatamente a questão. Fora da piedade. É isso, fora da piedade. Vamos lá. E é isso, conclui, só porque eu te cortei. Então, é interessante o senhor falar disso aí. Eu só pontuei essa parte, pastor César, porque falou da criança. De que Calvino admite que criancinhas vão ao inferno, isso nós sabemos. Agora, de que ele mesmo fazia a gentileza que o pastor agora há pouco falou, né, de mandar cortar o pescoço, até então é estranho pro povo aí. Tá o senhor certo. pode. Pastor Isaac. Irmãos queridos, estão ouvindo aí? Existe uma corrente aí de debate, inclusive isso acontece com certa frequência. Não caiam nesse erro, nesse engano de você está diante de argumentos, de ideias e interpretações e tentar diminuir esses argumentos, interpretações, atacando a pessoa. Eu poderia muito bem fazer o mesmo aqui com um pastor que eu mal conheço e atacar o seu caráter, mas eu não estou fazendo isso. Estou atacando essa ideia de que as crianças são salvas, que é o tema do debate aqui. Então, para você não se enganar, Calvino era XYZ, Armínio era XYZ, então nós devemos rejeitar tudo que eles falaram, ensinaram. Irmãos, não é assim que nós tratamos saudavelmente o debate, a escritura, até porque arminianos e calvinistas creem na mesma fé, na mesma salvação pela fé em Cristo. Creem lá em Efésios 2:8, que a salvação é um dom de Deus, a salvação se processa mediante a fé em Cristo Jesus. E é assim, e é isso que nós devemos crer. Eu quero deixar aqui, Romanos 5:1-2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O pastor mencionou aqui, aí se eu falo o texto, aí sempre, mas o texto é um texto poético e tal. Eu sei que tem um contexto específico aqui, mas o texto de Salmo 58:3 diz assim: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem, mostrando que não só esse texto, mas o texto de Romanos, Romanos 3, Romanos 5, vai mostrar que não é pela condição, eu nasci judeu, eu sou salvo, não. Todos são pecadores, todos estão condenados, estão mortos em delitos e pecados. E o meio pelo qual Deus escolheu aprove salvar é a pregação. A pessoa ouve acerca de Jesus, Deus o regenera para poder entender e assimilar essa condição, se arrepender dos pecados. Então, pela fé, ela obtém acesso à justificação que encontramos no Senhor. É isso. Bom, nós vamos para as considerações finais. Mas antes, eu vou fazer uma coisa que eu não tenho costume de fazer. Eu vou dar aqui um presta atenção especial no pessoal do chat. Todos os dias a gente recebe aqui pessoas com pensamentos diferentes para debater um tema. Eu acho que esse programa tem cooperado com a sua compreensão sobre a Bíblia, os temas, a teologia, às vezes coisas do dia a dia e tal. Mas me entristece muito ver a forma desrespeitosa, maldosa, às vezes maligna, que algumas pessoas se referem às outras do próprio chat, um com o outro, ou às vezes que se referem a mim ou a qualquer um dos dois convidados do programa.
isso demonstra uma falta de maturidade, cristianismo, respeito, dignidade, que realmente eu não... Por isso, quando eu participo de, sei lá, podcasts, debates, não sei o que lá, eu nunca leio comentários. Porque os que falam muito contra o que eu falei, como eu me conduzi, vão me machucar. E os que falam muito a meu favor vão me elevar. Então, nenhum dos dois serve. Entendeu? Nenhum dos dois serve. Não quero sair inflado, também não quero me sentir humilhado. Mas, no chat ao vivo, eu sou obrigado, estou aqui ao vivo, e aí as pessoas ficam falando, às vezes da aparência, às vezes da pessoa. Então, os irmãos aqui do chat cresçam, se tornem adultos. Você tá entendendo? E se presta atenção que eu tô dando aqui, não serve para você, sai, fique à vontade. Não sei se dá para desinscrever no canal. Acho que dá, não dá? Deve dar, não sei. Se desinscreva aí e tal. Porque eu tô falando assim porque eu senti, assim, vontade de falar isso mesmo. Eu creio que é Deus que me colocou no meu coração para falar isso. Cresçam, entendeu? O debate é sempre no campo das ideias e não das pessoas. Uma pessoa que não tem essa capacidade cognitiva, essa pessoa não... Como é que eu fico olhando, fico pensando, como é que essa pessoa casa? Como é que é um marido desse jeito? Como é que é uma esposa desse jeito? Como é que é um pai desse jeito? Como é que é um patrão, um funcionário, um vizinho, um cunhado, um amigo desse jeito? Como é que é um inimigo desse jeito? Não dá, entendeu? Então, por favor, você não concorda? Apresenta a sua razão teológica. Você está discutindo entre vocês no chat? Beleza, mas apresenta a razão teológica, entendeu? Não é meu nariz, minha barba, meu cabelo, a minha igreja, a vida pessoal das pessoas não está em debate. Você está entendendo? Então, isso é maturidade. Eu vou evangelizar, estou lá num debate evangelizando uma pessoa que tem lá uma crença absurda, eu considero, sei lá, absurda. Então você tem, sei lá, um mormon que acredita que lá no céu ele pode ter filhos, ele pode ter casamento e tal. A Bíblia não... eu não vou ridicularizar a pessoa por causa dessa fé. Eu não posso ridicularizar a pessoa por causa dessa fé. Isso é a base, tá? Então fica aí essa dica para o pessoal aqui. Quem sentir vontade de se desculpar, é só escrever aí, se você se sentir melhor. Eu não estou exigindo nada disso, não vou tirar ninguém por causa disso, mas eu queria deixar esse recado aqui para vocês. Vinheta de considerações finais. Vai, Ana. Considerações finais. Debates. Obrigado, pastor Vanderlei Carvalho. Muito bom lhe receber aqui mais uma vez. Suas considerações finais nesse tema. Ilustríssimo pastor César Cavalcante, satisfação poder revê-lo e estar aqui nesta mesa de debate. Ilustre advogado e pastor Isaac, satisfação conhecê-lo. E eu não ataco caráter, mas eu testifico uma realidade, sobretudo calvínica, né? Eu escrevi um livro em homenagem a Calvino no banco dos réus, depois eu apresento para o senhor. E essa questão de taca também na internet, que as pessoas dão, também a gente é vídeo. Por da minha igreja, pastor, você apanhou lá naquele falou assim e tal, tem os elogios e tem também a surra, né? Nem esquenta com isso. Gente, obrigado, eu tenho esse livro aqui, se alguém quiser adquirir, Aprenda a Pregar com Excelência. É só entrar na rede social, vanderlei.diogo.poeta, 200 temas já associados com o texto, erro que os pregadores não devem cometer e tantas outras coisas importantes. É isso. Maravilha. Quem quiser te conhecer, redes sociais também. É no Instagram, vanderlei.diogo.poeta. Deixa um abraço aqui também para a minha igreja, para a missionária Eunícia Moda Xavier. Maravilha. Pastor Isaac, suas considerações finais, meu amigo. Muito boa palavra, pastor César. E justamente de encontro que eu estava dizendo, seja Calvino, seja o pastor Vanderlei, seja o pastor Isaac, seja qualquer pastor, todos os debates promovidos aqui pela Musical, nós estamos debatendo ideias, estamos debatendo doutrina. Então vamos nos ater ao texto,
aos textos apresentados e refletir acerca deles e deixar que a palavra penetre o nosso coração e modifique a nossa vida. Irmãos, quero deixar muito claro, só existe um meio de salvação. Esse é a essência do cristianismo. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E a fé ela é pessoal e intransferível. Alguém que deseja ser salvo deve reconhecer Jesus como Salvador e Senhor e se dobrar aos pés dele e confiá-lo para a sua salvação, porque só através de Jesus é que nós somos salvos. Algo a mais do que isso deve ser rejeitado, considerado maldito, porque isso é contra o evangelho que foi apresentado pelos apóstolos. Se você quiser me encontrar, tem aí as redes sociais, tem o site da igreja, igrejaredenção.org.br. Temos vasto material lá, temos canal no YouTube, Igreja Batista Redenção, pode ir lá se inscrever se você assim desejar. Se você quiser me seguir, eu estou mais ativo ali no Instagram, @EsaacPereira1. Foi um prazer, pastor César, pastor Vanderlei. Deus abençoe vocês.